Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos esperar o povo chegar um pouquinho. Demos um tempo aí nas lives, voltando com tudo. Agora, esse período aí de férias. E voltando com um tema bem importante, bem buscado, bem atual, né? Aqui em Cascavel é bastante procurado e bastante indicado por profissionais obstetras. Então a gente convidou quem sabe do assunto para falar pra gente. A Tassiane já entrou, vou convidar ela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom, a imagem tá boa? Oi, Oi, tudo tudo, bem? tudo bom e você? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui, né? Agora online, né? Porque não deu para ser presencial. Pois é, esse ano um pouquinho diferente aí, É, tudo muito diferente. é verdade, mas que bom que tem essa opção, né? Com certeza, eu acho que todas as coisas vêm para também ter um lado bom, né? Eu É, acho que o nosso alcance com as lives também é interessante, né? Uma outra forma de trabalhar e também tem benefícios aí, né? com A gente deixa certeza. gravado depois, vira um material que as mulheres podem ter acesso, então também tem das suas vantagens aí. É verdade. Queria agradecer que você disse sim para o nosso convite mais uma vez Imagina, é um e queria prazer pedir para participar. você se apresentar. Bom, então eu sou Tassiane, então eu sou fisioterapeuta pélvica lá da Gastroclínica. Eu me formei em 2016 na UniOeste, até a Karine foi minha professora, né, lá no segundo ano, Foi. né? E aí eu fiz pós-graduação em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar. E aí eu tô há 4 anos trabalhando aí com gestantes, né, com coloproctologia, com urologia. E o que me fez me especializar, né, na área de fisioterapia pélvica foi justamente gestantes, né, que eu trabalhava, participava lá do projeto de hidroterapia com as gestantes na UniOeste, né, e aí que começou o gosto pela coisa, né? Era muito Sabe bom. que esse projeto eu tenho muito carinho por ele, porque ele começou na minha turma. Foi uma Uhum. colega minha que montou o projeto e ele existe há, vamos fazer conta, 18 anos. Uhum. Então, assim, e é muito legal, né? Poder saber que começou lá uma coisa que hoje cresce, é uma referência, né? A hidroprogestantes É, lá. Então, é muito gostoso saber que a coisa fluiu e rendeu, né? é verdade. E para nós, enquanto acadêmicos, na época, foi muito bom também, porque fez a gente olhar, né, para essa necessidade realmente que as mulheres tinham de trabalhar com essa musculatura, porque a gente acha que é só na gestação, tem É. isso também, né? Sim. A gente fica a vida inteira sem olhar, sem lembrar que o períneo existe, e daí na gestação a gente fala, ah, é mesmo, tem que trabalhar o períneo, Uhum. Ele né? existe. Ele Pior que é. existe, né? Quando na verdade a gente deveria estar com ele lembrando a todo momento, né? E na gestação mais ainda, Mais né? ainda. No pós-parto também, né? É isso aí. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram, vieram algumas perguntas, a gente vai começar por elas, mas quem tiver mais interesse aí de perguntar alguma coisa, eu vou anotando aqui, no final eu vou colocando, incluindo as perguntas aí para Tassi responder, tá bom? Estava falando até, Tassi, que assim, aqui na nossa cidade, a fisiopélvica, ela tem uma boa procura, né? Sim. As mulheres têm já uma ideia
talvez até vaga, mas tem uma ideia do que é, para que serve, qual é a importância, né? E é o que você também vai falar um pouquinho hoje para a gente. Sim. Mas eu acredito que a gente só tem a ganhar, porque a gente tem procura e a gente tem também profissionais que fazem esse serviço, que nem sempre, nem todas as cidades têm, né? E é uma área que está crescendo bastante também, né, na fisioterapia. Tá Exatamente, graças crescendo a a Deus, né? procura e crescendo a oferta também, né? De E que profissionais. bom, né? Isso Que aí. bom. Então vamos começar. Então as primeiras perguntas que vieram são realmente para a gente conhecer um pouquinho, que não tem, né, ainda mais conhecimento básico aí. Então, quais seriam os benefícios da gente trabalhar o períneo na gestação? Então, na verdade, o trabalho com o períneo deveria ser feito por todas as mulheres, né, independente da idade. Mas na gestação ainda mais, né? Porque a musculatura do assoalho pélvico, ela forma ali as paredes da vagina, as paredes do ânus, né? Então, é como se funcionasse como uma redinha, dessas redes de área mesmo, né? Então, imagina que a rede é a musculatura do assoalho pélvico e a pessoa em cima da rede são os órgãos pélvicos, bexiga, útero, porção final do intestino, né? Então, o assoalho pélvico, ele tá dando a sustentação para todos esses órgãos. E na gestação ainda mais, né, por causa da sobrecarga que tem. Então, com o passar das semanas gestacionais, essa sobrecarga em cima dessa redinha vai aumentando, né? E se essa rede não for trabalhada, ela vai cedendo, né? E isso na gestação como um todo, né? Sem falar de trabalhar a preparação para o parto, né? Seja parto vaginal ou até mesmo cesariana, porque o fator de risco para o assoalho pélvico é a gestação em si, independente da via de parto, né? Então, a sobrecarga está acontecendo ali de qualquer forma. Então, essa é a importância, né? Trabalhar essa sustentação dos órgãos pélvicos para manter a continência urinária, a continência fecal, né? Conseguir segurar o xixi, segurar o cocô, segurar o pum. Independente se a bexiga tá cheia, a gente tem que conseguir segurar o xixi, né? Não é o ideal ficar segurando, mas a gente precisa conseguir segurar até chegar no local adequado, né? Para esvaziar a bexiga. Sim. Então, essa uma das importâncias, né, da fisioterapia pélvica. E aí entra também a preparação para o parto vaginal, né? Que aí a gente precisa trabalhar essa musculatura, ensinar a ter um bom alongamento, um bom relaxamento, ganhar flexibilidade, né? Para que o bebê passe pelo canal vaginal de uma forma relaxada, prevenindo lacerações, lesões perineais, né? Prevenindo aí que seja um trabalho expulsivo ali muito longo, né? Prejudicando mais ainda essa musculatura. Claro que isso depende de vários fatores, né? Mas um deles é a musculatura, né? Se a mulher não tem um bom relaxamento, se ela não consegue relaxar para permitir a expulsão e não consegue empurrar para fora da forma correta, né? Isso acaba levando a um trabalho de parto mais longo, né? Prejudicando ainda mais esse músculo. Sim. Você falou lá no início uma coisa muito importante, eu acho, porque assim, existe um mito muito grande de que as mulheres, por exemplo, da idade das nossas mães, acima de 55, 60 anos, que começam a ter algum tipo de incontinência, por exemplo. E isso acaba sempre sendo atrelado à questão dos partos, né? E, na Sim. verdade, não é o parto em si, é a gestação que causou aquele sobrepeso na musculatura. Isso aí. O principal fator de risco é a gestação mesmo, assim como constipação intestinal, né? Mulheres que às vezes passaram a vida inteira fazendo força para fazer cocô também é um fator de risco. Então, não é o parto vaginal em si, tem vários outros fatores de risco. Mas claro que a gente precisa preparar para que o parto vaginal não se torne mais um fator agravante para essa musculatura, né? Se a mulher não. Hoje em dia, muitas mulheres trabalham muito tempo sentada, né? Ou muito tempo em pé. O músculo do assoalho pélvico é um músculo postural, ele nos auxilia a manter a nossa postura. Então, mesma coisa trapézio, a coluna. Se a gente fica muito tempo sentada, a gente vê que fica tudo tenso, né? Lá dentro, na vagina e no ânus, também tá tenso, né? Então, as mulheres ficam muito tempo sentadas e isso acaba prejudicando o parto vaginal, porque aí a musculatura tá tensa, não sabe relaxar, não sabe empurrar para fora, né?
Sim. Ontem mesmo eu estava conversando com a Priscila, que é a enfermeira obstetra, a gente estava atendendo um parto, e a gente estava falando disso. Porque às vezes durante a assistência ao parto a gente precisa fazer alguns exercícios para relaxar determinadas musculaturas que não foram trabalhados na gestação. Então, liberar Exatamente. músculos para que a passagem do bebê fique mais facilitada e o bebê consiga descer e se encaixe da forma correta. E isso tem Exatamente. acontecido com mais frequência, Uhum. essa necessidade de fazer esses exercícios intraparto, porque talvez não tenham sido feitos previamente. E é É. essa questão que você falou mesmo, né, da posição. Além de influenciar na musculatura em si, deixar o músculo mais tenso, mulheres às vezes que ficam muito tempo na mesma posição, que não praticam exercício físico, então a mobilidade da pelve já é reduzida, né? Quando a gente coloca lá para fazer aqueles exercícios para frente, para trás, né? Para um lado, para o outro, rebolar na bola, a gente percebe, principalmente em mulheres que ficam muito tempo sentadas, que não tem a mobilidade da pelve. E aí, por mais que na hora do parto tem lá a ação da relaxina, deixando tudo mais soltinho, se essa mulher não tem uma boa mobilidade, não sabe trabalhar essa pelve, prejudica na saída do bebê também, né? Então, isso a gente também trabalha na Sim. fisioterapia. Uma consciência corporal, né? Isso É a aí. mesma coisa que a gente está numa má postura, você está lá com o ombro todo tenso, e alguém falar, viu, desce o seu ombro, e a pessoa nem sabe que ele está erguido, né? Exatamente. Com a musculatura pélvica mais ainda, porque muitas vezes a gente passa a vida inteira sem olhar para isso, né? Sem nem lembrar, eu falo para meus pacientes, só lembra que existe músculo do assoalho pélvico quando dá algum ruim. Ou perde xixi, ou tá com dor na relação, ou fica 4, 5 dias sem fazer cocô. Aí lembra, daí dá importância, né? Aí lembra que está lá, né? É. Outra pergunta que veio é quais as vantagens de eu fazer fisioterapia? Qual o preparo para o parto e quais as vantagens que seriam relativas ao pós-parto? É diferente? Como é que é isso? Na preparação para o parto, a gente foca num equilíbrio muscular, né? Principalmente, vamos falar na preparação, né, na gestação, independente da via de parto primeiro. Então, a gente foca no preparo do músculo para ter uma boa ativação, uma boa resistência, né? Para que você consiga ativar ao máximo que conseguir essa musculatura, porque sempre depois do parto, independente da via de parto, se é cesárea ou parto vaginal, esse músculo sempre perde a função, sempre, isso é fato, vai perder função. Então, quanto mais esse músculo conseguir ativar, ter uma boa resistência durante a gestação, né, vai aumentando a sobrecarga e aí você tem que estar tentando ativar cada vez mais, para que isso não enfraqueça a musculatura, né, para que depois do Uhum. parto não fique aí com uma incontinência urinária, flacidez vaginal, né, incontinência de gases, até incontinência fecal, né, se tiver alguma lesão associada. Então, isso é a principal função da fisioterapia na gestação. E aí, se for preparar para o parto vaginal, é a questão de preparar o alongamento, o relaxamento, ensinar as respirações, o esforço expulsivo, né? Então, esses seriam Sim. os Tem objetivos. mulheres, inclusive, assim, é bem comum, né, as mulheres referirem algum tipo de perda urinária na gestação. Tipo, fui subir uma escada, fui espirrar, né, uma incontinência mais de urgência, de esforço, Bem, né? bem comum, principalmente no último trimestre gestacional. E o problema é que muitas mulheres acham que isso é normal, né? Esses dias eu atendi uma paciente e ela falou: Ah, eu já tinha escape, mas eu sei que é normal na gestação, então eu deixei para vir depois. Né? Então ela é Deixa. as pessoas não conhecem mesmo, né, às vezes, a atuação da fisioterapia, até às vezes muitos médicos desconhecem essa atuação da fisioterapia, né? Então aí acaba que esses pacientes ficam para depois, né? E aí ela tinha uma ativação bem ruim, assim, né? Não conseguia ativar a musculatura. Provavelmente se ela tivesse trabalhado antes, hoje o músculo dela ia recuperar muito mais rápido, né? Porque daí gera uma memória Sim, muscular, então consegue uma recuperação mais rápida. sim, com certeza. E é bem o que você falou, a questão de trabalhando conforme a sobrecarga vai aumentando, porque a gestação vai evoluindo, o peso abdominal vai aumentando, mas e a gente precisa muitas vezes desse equilíbrio, né? Peso aumentando e músculo
sustentando, Isso né? aí. E Isso aí aí. deixar para depois é meio complicado às vezes, porque o depois talvez não dê, né? Depois Não tá dê certo. bem mais fraco, porque aí já aguentou aquele peso ali todo aquele tempo, né? E às vezes já não tinha uma boa ativação, já não tinha uma boa resistência, né? Que quem não trabalha a musculatura do assoalho pélvico não tem boa ativação, não tem boa resistência na maioria das vezes, né? Sim, é verdade. Quando começar a fazer? Tem algum período que é para o parto, por exemplo, né? Qual que é o período ideal para se preparar? A partir da 16ª semana. Então, quanto antes, melhor, né? Mas a gente recebe, às vezes, algumas gestantes lá nos 45 do segundo tempo, né? 35, 36, 37 semanas até. Então, sempre há tempo de trabalhar alguma coisa, né? Então, não diga assim, nunca dá para falar assim, 37 semanas tem que fazer volta depois do parto. Jamais, né? Sempre tem alguma Sim, coisa a ser trabalhado. Então, quanto antes, melhor. Mas se vier lá na 38, a gente vai ter o que ensinar para tentar o máximo que puder ajudar, né? sim. Aí já entra uma pergunta que foi feita agora, eu vou colocar ela porque está dentro do assunto. Tem alguma quantidade mínima de sessões que precisa se fazer para para se sentir esse benefício? Então, depende muito de cada caso. Até as pessoas vêm muito condicionadas à guia do médico, né? O médico pediu 10 sessões. Não é assim, né? A Hum, gente tem que avaliar cada caso e ver de acordo com o músculo. Então, tem pessoas que já tem uma boa ativação, já consegue uma sustentação. Então, essas pessoas vão precisar de menos sessões, né? Agora, se é uma pessoa que não tem ativação nenhuma, não tem resistência nenhuma, essas pessoas vão precisar de mais sessões. Então, não tem como quantificar. Mas, na gestação, a gente sempre atende a gestante desde que ela chega até a data prevista para o parto, né? Então, atende até o final, hum. para a gente conseguir manter essa musculatura. Até porque é muito comum, vamos passar 15 dias, a pessoa já deixa de fazer os exercícios, já esquece que eu existo, né? Já bagunça tudo. Então, a gente vai até o final aí com os exercícios, com os atendimentos semanais, né? Na 36ª semana, geralmente, quando é preparação para o parto vaginal, eu peço para vir 2 vezes na semana, que daí a gente trabalha mais ainda esse alongamento, esse relaxamento da musculatura, intensifica isso, né? Então não tem um Hum. número de sessões, né? Quanto antes começar, melhor. Até porque esse também é a necessidade de se ter um atendimento individualizado, porque cada condição é particular de cada mulher, né? Exatamente. Então tem que se avaliar individualmente para saber qual é a necessidade que ela vai ter, né? Exatamente. Meu cachorro latindo aqui. Ah, normal. Se alguém entrar aqui também, vocês já sabem, tem filho na área. Tá bom. Qualquer gestante pode fazer? A não ser que tenha alguma contraindicação do obstetra, né? Mas, no geral, toda gestante pode fazer, independente se for fazer parto vaginal, se for fazer cesárea, né? Qualquer via de parto é importante fazer, porque, como a gente já falou, a sobrecarga na musculatura acontece de qualquer forma, né? Uhum. Assim, algumas atividades que a gente sabe que também trabalham, né, períneo e fortalecimento e consciência corporal de assoalho pélvico, por exemplo, pilates, né? Quem faz esse tipo de atividade precisa ir também para a fisiopélvica ou você acha que, de repente, uma coisa pode, não é substituir, mas assim, né, ajudar também? É muito comum essa dúvida. As pessoas acham, às vezes, eu não preciso fazer fisioterapia pélvica porque eu faço pilates, né? Então, a fisioterapia pélvica Uhum. é completamente diferente do pilates. São duas linhas ótimas, mas que trabalham se complementando. Nunca uma substitui a outra, né? Então, no pilates, a gente trabalha de uma forma muito indireta essa musculatura, né? Então, não tem como preparar o períneo para o parto fazendo pilates, né? Então, tem que sempre passar pela fisioterapia pélvica e fazer o Pilates é ótimo, né? Toda a mobilidade, alongamento, mobilidade de pelve, que é muito importante né, no trabalho de parto, condicionamento. Então, o Pilates é muito importante. Mas ele não substitui a fisioterapia pélvica. Porque por mais que alguns instrutores de Pilates dão o comando, segura o xixi, né? Contrai períneo. Quem garante que essa musculatura está sendo contraída da forma certa? Se esse músculo não está precisando relaxar ao invés de ficar só ativando ali durante o exercício. Porque se é uma musculatura que já hiperativa, hipertônica, já é mais tensa, se ficar estimulando
ativação, 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 e não equilibrar com relaxamento, liberação miofascial, alongamento, vai acabar prejudicando essa musculatura, né? Então, uma coisa não substitui a outra, elas se complementam sempre. O Pilates, Sim, né? No caso do Pilates, a academia é a mesma coisa. E trabalha menos ainda, períneo, né? Se você vai fazer, ainda mais pessoas não têm consciência corporal, então às vezes está lá fazendo agachamento, trancando a respiração e jogando toda a sobrecarga em cima do solo pélvico. Então, ao invés de ajudar em alguma coisa, tá piorando, né? Piorando a musculatura. sim. E uma coisa que eu assim, percebo bastante, a preocupação das mulheres que querem parto é maior com o períneo das que não pensam em ter parto normal, por exemplo. Justamente porque aquilo que a gente estava falando no início, né? Parece que as consequências quando você tem um bebê passando por ali vão ser maiores, quando na verdade não, né? Não. A ideia de trabalhar para o parto não é deixar o períneo forte, é deixar ele liberado, Funcional. relaxado, e a consciência, né, de conseguir Isso. fazer ele relaxar para o bebê passar. E a É. gente escuta assim, eu preciso fortalecer meu períneo para o parto. Uhum. Não é Não, bem não é isso. fortalecer, né? Na verdade, a gente precisa sempre de um músculo funcional, né? Um músculo que saiba contrair na hora que a gente precisa, ter uma boa ativação, né? E um músculo que saiba relaxar quando a gente precisa. Então, a gente busca sempre a funcionalidade, nunca fortalecer exatamente, né? Algum caso ou outro, Sim, né? A gente precisa fortalecer. Mas a gente sempre busca um músculo funcional, na verdade. sim. E outra coisa que você falou, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou lá fazer a fisiopélvica, beleza, é uma vez por semana. E daí, nos outros 6 dias da semana, quando É, na verdade é um músculo, como é. qualquer outro, né? Um conjunto de músculos que a gente precisa trabalhar. Se a gente for na academia uma vez por semana, vai Não adiantar? adianta nada. Tem que trabalhar diariamente. A Né? gente sempre passa exercícios para os pacientes fazerem em casa, até mais do que uma vez por dia, muitas vezes. Depende de cada músculo também, então uma, duas, três vezes por dia. É muito importante ter o cuidado, né, para não fadigar também essa musculatura. Se a gente faz demais, às vezes a pessoa, quero melhorar logo, vou fazer tudo de uma vez aqui para acabar logo, né? E isso acaba, às vezes, fadigando a musculatura. Então, ao invés de a gente conseguir melhorar esse músculo, a gente piora, a gente regride na sessão, né? Então, por isso a importância desse acompanhamento aí, né? Sim. Aí já entra até a próxima pergunta que veio. Se tem algum exercício que pode ser feito em casa. Aí eu não sei se a pessoa quer saber se pode ser feito um exercício simples ou se entra dentro disso que a gente estava falando, né? Dentro do tratamento com a fisiopélvica já. A gente sempre, para nossos pacientes, a gente sempre passa exercícios em casa, tanto exercícios de ativação, de resistência do períneo, massagem perineal, exercício de mobilidade de quadril, às vezes algum exercício respiratório, mobilidade de tronco, de acordo com a necessidade de cada um. É muito difícil a gente passar um exercício no geral. Eu até poderia ensinar algumas técnicas para sentir esse músculo, para tentar ativar, só que aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque quem garante que a pessoa vai estar fazendo o movimento certo? Então, tem muita mulher que tem uma incoordenação, que quando a gente pede para ela contrair, ela, na verdade, joga para fora. Ou ela aperta o bumbum, Uhum. aperta a barriga, aperta a perna, né? Então, quando a gente contrai abdômen, glúteo, coxa, adutor, a gente não está trabalhando o assoalho pélvico, né? Então, tem que ter muito cuidado com passar exercícios assim, no geral, por causa dessa individualidade. Então, o ideal é a mulher, até mesmo quem está se preparando, ainda não está gestante, está se preparando, quer engravidar. Passa por uma avaliação, aprende a fazer os exercícios, já vai trabalhando, né? Ou gestante também, né? Faz pelo menos algumas sessões para sentir como que é esse músculo, né? Para aprender a trabalhar de forma certa. Tá certo. Mulheres que não fizeram na gestação, tiveram algum sintoma no pós-parto, pode começar imediato? Como é que é isso? Normalmente o pós-parto é muito importante a nossa reavaliação. Por quê? Por mais, né, vamos falar do parto vaginal, por mais que Uhum. não tenha uma lesão visível, né, uma laceração, muitas vezes ocorre o que a gente chama de lesões ocultas, né? Porque tem a musculatura que a gente consegue ver e tem a parte profunda da musculatura. Então, muitas vezes se rompem
fibras musculares, fibras nervosas, devido ao estiramento que é inevitável ali do canal vaginal, né? Então, por isso a importância da gente alongar o quanto mais, né? Para poder evitar essas lesões ocultas. Então, muita gente fala assim, né, períneo íntegro. Mas aí, na verdade, a gente não sabe, né, se está íntegro, porque a gente tem que avaliar a funcionalidade, a sensibilidade. É muito comum mulheres que a gente recebe no pós-parto, né, não deu laceração, não deu nenhuma lesão perineal visível. Mas às vezes a musculatura a gente sente na palpação, contrai mais de um lado do que do outro, ou então a sensibilidade está alterada. E isso já mostra algum indício de lesão oculta, né, da musculatura. Que essas lesões ocultas, elas vão dar sinais, às vezes, depois de 2, 5, 10 anos, né? Então, é aquela pessoa que vai ter incontinência, flacidez vaginal lá na frente, não é agora, né? E no pós-parto, às vezes, a mulher, principalmente quando é primeira gestação, é muito corrida, é tudo novo, né, correria, e esquece disso, né? Então, é sempre importante, depois ali do parto vaginal, depois de uns 20, 30 dias, voltar para a fisioterapia, pelo menos reavaliar, para a gente repassar a orientação, fazer novas condutas, novos exercícios, porque daí nossos objetivos mudam um pouquinho, então os exercícios muitas vezes também vão mudar, né? Então, é muito importante essa avaliação pós-parto, mesmo quem fez, né, durante a gestação, e quem não fez também é importante. Até me fez lembrar das minhas experiências, porque na gestação, eu fiz tudo, né? A gente não tem filho, a gente tem tempo, a gente vai no Pilates, vai na Ibis, fiz um monte de coisa. E eu não me lembro de ter essa sensação de não conseguir contrair o períneo no né? No pós-parto. E no segundo filho eu não fiz nada. Fui bem sedentária, confesso, né? Já tinha um aí na área para cuidar. E eu lembro que na primeira avaliação da enfermeira, né? A Rene veio aqui em casa me avaliar e aí ela falou, eu posso dar uma olhada no teu períneo? Eu falei, pode. E aí ela falou, contrai para eu ver. Gente, eu fiquei apavorada que eu não conseguia. Uns 3 dias depois, mais ou menos, eu falei, gente, como assim eu não consigo? Aí eu fiquei com aquilo martelando, sabe? E aí eu falei, não, eu vou fazendo para ver se volta. E, claro, gradualmente foi voltando. Mas aquela sensação assim de, né? Como assim? Não consigo. E isso acontece muitas vezes na primeira gestação também. E independente da via de parto, pós-cesárea também acontece a mesma coisa. Porque imagina, tava uma sobrecarga, de repente tirou o músculo, fica lá embaixo, tudo. Né? Então tem que reativar. Até eu oriento para minhas pacientes que 48 horas após o parto vaginal, pode já voltar a fazer algumas contrações ativas, né? Apertar, soltar, para ir lembrando esse músculo que ele tem que trabalhar, né? Depois cesárea ele tá demora ali, um pouquinho né? mais. Isso mesmo. E no começo é assim mesmo, parece que tem que tirar força lá do fundo da alma, né? Pra fazer o exercício. Mas aí Não é eu, treino. né? Quando ela me perguntou, eu falei, vou contrair. E quem disse que eu sentia contrair? E o medo? Mas estava recente, depois devagarinho foi dando certo. Mas aí tem que ir treinando, né? Porque muitas pessoas desistem nesse meio do caminho e abandonam. Exato, né? Tem que realmente ficar firme, porque depois a funcionalidade é esse ponto, né? A funcionalidade depois. Muitas vezes a gente não entende onde é o músculo, como contrai, como fazer. Para isso que existe o exercício, para isso que existe a fisioterapia direcionada para isso, né? E esse eu acho que é o grande barato de se fazer na gestação, de ter essa consciência antes de você ter realmente uma disfunção, um problema. Para Né? você sentir como que tá o teu músculo. Exato, você tem a oportunidade de saber como era antes. Preciso voltar daquele jeito que estava. Né? Isso aí. E aí já vem a próxima pergunta. Quais os sintomas de fraqueza do períneo? O que eu posso ter de sintomas? Incontinência urinária, escape de gases, né? Às vezes aquela sensação, eu tô com vontade de fazer xixi e parece que vai escapar. Não chega a escapar, mas aquela sensação de que vai escapar, que não vai conseguir segurar. Já demonstra fraqueza. Alteração de sensibilidade na relação. Então, às vezes, a mulher não consegue sentir, né, a penetração ou sentir durante o intercurso sexual, não consegue ter uma boa sensibilidade. Isso já é um sinal de fraqueza também. Né? Então, às vezes tem mulher que relata que sente mesmo, tá parada, sente como se a vagina tivesse mais solta. Flatos vaginais, né? Aquele arzinho que sai pela vagina. Na relação, dependendo da posição, às vezes até pode acontecer
mas vou mudar de posição aqui, vou sentar, vou levantar, sai aquele arzinho da vagina, então é um sinal também de fraqueza da musculatura. Tá certo. Você vê que são coisas assim, sutis, que quando a gente vai percebendo, pode ser muito comum, né? Muito comum. A gente muito pensa comum. só na perda de urina, só na perda de urina, e na verdade são coisas que às vezes se tornam até recorrentes, né? Quem pensa em fazer cesárea, também deve fazer? Já Também, deu porque uma ideia que sim, né? volta aquela questão, né? Que a sobrecarga da musculatura está acontecendo de qualquer forma. Então, o peso é a gestação em si que vai enfraquecendo a musculatura do solo pélvico se ela não for trabalhada. Então, muitas mulheres falam, vou fazer cesárea, então não preciso trabalhar o músculo. Mas sim, precisa, porque não é o parto. Você só não vai fazer, de repente, o epinô, não vai fazer tantas técnicas de alongamento, de liberação, mas precisa ativar essa musculatura e torná-la funcional, porque pós-cesárea também ocorre escape de xixi, escape de gases, né, flacidez, diminuição de sensibilidade. Então, também precisa, sim, fazer fisioterapia. Tem a indicação da mesma forma, né? Quando que a mulher consegue perceber se ela tem um períneo muito forte? É só na avaliação mesmo? Na avaliação, na verdade, assim, a gente consegue perceber se tem pontos de tensão, se tem a musculatura tensa. Não forte exatamente, mas porque até porque uma musculatura um músculo tenso não quer dizer que é forte, né? Então, o músculo que tá ali, que não sabe relaxar, ele na verdade é um músculo fraco, porque ele tá constantemente fadigado, tenso, né? Quando a gente precisa de uma ativação maior dele, ele não consegue. Então, existem alguns indícios dessa musculatura que não tem um bom relaxamento, como, por exemplo, escape de xixi é um deles, porque aí quando você precisa dar força, ela não tem mais força, e principalmente dor na relação sexual, né? Dor na penetração ou durante a relação. Porque se a musculatura não tem um bom relaxamento, ela fica mais fechada, então vai sentir dor enfisgada, né? Aquela dor que parece que tá cutucando alguma coisa ali que parece que uma pontinha ali que tá incomodando. Então, isso são sinais de que o músculo já não tem um bom relaxamento. Então, essas mulheres daí sim que precisam fazer fisioterapia pélvica, né? E isso é comum de acontecer também em mulheres instrutoras de pilates, né? Na profissional, personal, pessoas que fazem muita academia, hipertrofia. Então, a musculatura torna um músculo tenso. Não quer dizer que o músculo tá forte, porque ela faz agachamento o dia inteiro e tá forte. Não quer dizer. Então, às vezes, o músculo só tá numa sobrecarga, numa tensão aumentada, mas quando ele precisa de uma força, ele não tem, né? Então, esses são uns sinais que tem que prestar atenção. Sim. E isso é bem comum, assim, nos partos, né? A gente percebe que é até engraçado, porque a gente pensa assim, começou o expulsivo, agora vem rápido. E aí, de repente, 2 horas, 3 horas de expulsivo, porque aquele períneo não deixa aquele bebê descer, né? Ele meio que Exatamente. segura o bebê. Então, fica Exatamente. naquele momento, a gente não tem mais muitas ferramentas para conseguir liberar quando ele precisa estar liberado já, de Sim. fato, né? Isso acaba atrapalhando Então, bastante. E gerando muitas vezes bastante. lesões perineais, às vezes grau 3, né? Ou então lesão oculta. Então, por isso a importância de trabalhar massagem perineal, alongamento na preparação. Sim. Numa segunda gestação, o cuidado é maior pelo fato de já ter uma sobrecarga primeira ali? Você já teve um fator disso, tá no segundo, né? Na segunda gestação. Então, quanto maior o número de gestações, maior o risco de desenvolver alguma disfunção, da fraqueza dessa musculatura. Então, é muito importante, por mais que às vezes a mulher não ficou sabendo a fisioterapia, não foi encaminhada, né? Não fez na primeira. Então, é importante que nessa segunda faça desde o início, ou então, né, tá no pós-parto da segunda gestação. O quanto antes puder começar, melhor, né? Então, sempre é importante. A segunda gestação tem um risco maior, que nem você mesmo sentiu na pele, como que é o músculo no pós-parto da segunda gestação, né? E na terceira e assim por diante, mais ainda. Porque imagina, só jogou sobrecarga no músculo, nunca trabalhou. Então, vai estar com certeza bem mais debilitada essa musculatura, né? Então, precisa passar por Sim. uma avaliação. E assim, geralmente existem as condições físicas também, né? Que nem no meu caso.
o meu segundo filho foi um bebê maior, realmente eu tinha um volume abdominal muito maior, né? Não sei se era só líquido ou se era só bebê ou era as duas coisas, mas enfim. Sim. Existem uma série de fatores que vão se somando e a gente percebe isso no resultado final, que é realmente essa prova aí do períneo, né? Exatamente. Fisioterapia pélvica dói? Não, não em partes. Ao medo, ao medo. Eu não vou falar que não, Já não senão basta o medo do parto, agora tenho medo da física pélvica também. senão vem minhas pacientes aqui e falam, dói sim, porque... Na verdade, na verdade, assim, cada profissional trabalha de forma diferente. Eu gosto muito de trabalhar com muita liberação miofascial e alongamento manual. Então, eu dou uma judiadinha, assim, de acordo com o limiar de cada um, né? Então, eu sempre, durante todo o início de sessão, eu sempre trabalho, desde o início, 16ª semana, sempre trabalho liberação miofascial, alongamento, então liberar os pontinhos de tensão, já começar a alongar esse músculo. Então, quando você vai fazer massagem, por exemplo, vai fazer uma massagem aqui no trapézio, na coluna que tá tenso, dói, né? Incomoda. Então, na vagina também. Eu sempre vou no limiar de dor. Ela fala, não, tá doendo muito. Eu paro, né? Daí a gente vai liberando. Nunca faço isso na primeira sessão. Eu sempre na primeira sessão ensino a fazer os exercícios, técnicas de relaxamento e indireta, né? Para daí já melhorar a consciência corporal, já melhora a ativação dessa musculatura, então já vai relaxando por si só com a ativação da circulação, né? Ensinando o relaxamento. Depois, na segunda sessão, né, depois de 1, 2 semanas que ela tá vindo, aí eu começo essas liberações gradativas, né, alongamento gradual e progressivo, de acordo com a sensibilidade de cada um. Então, não é que dói, é incômodo, né? Então, se você pega na tensão aqui do trapézio e aperta, incomoda. Não é uma dor insuportável, mas incomoda. Então, essa é a sensação, às vezes, que tem no canal vaginal. Mas os exercícios em si de biofeedback, contração, relaxamento, não dói. Até mesmo o hipnô também não dói. O hipnô incomoda menos do que as minhas liberações. Porque a gente vai sempre no limiar de cada uma. Então, nunca pode doer, né? Então, a gente vai assim, devagarinho, conforme a tolerância. Tem mulheres que toleram bem, tem mulheres que não toleram. Eu pego mais leve. Então, sempre dessa forma. Sim. A questão da massagem perineal, ela tem um período que ela pode ser feita? Geralmente, a gente indica a massagem perineal a partir da 34ª semana, né? Mais pro finalzinho, onde a gente intensifica esses alongamentos, essa massagem. Mas isso é muito relativo também de cada paciente. Se é uma paciente que tem muita tensão na musculatura, tem uma musculatura hipertônica, hiperativa, a gente já muitas vezes passa essas massagens antes, né? Então depende de muita... E aí, depende também, se é um paciente que tem a musculatura mais tensa, a gente passa uma massagem perineal todo dia, 4, 5 vezes na semana. Agora, se é um músculo que está bem tranquilo, a gente passa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Isso depende da individualidade de cada um, né? Até evidências científicas comprovam que a massagem perineal realizada 2 vezes na semana tá ok. Beleza, mas e a musculatura hiperativa e hipertônica, né? Então não tem como você dizer, tem que fazer 2 vezes na semana. Depende de cada uma, né? Sim. Até porque é a mesma coisa quando a gente fala em lesão, né, do períneo ali, a gente tem lesão de mucosa, lesão de músculo, então depende do grau, também o trabalho vai ser diferente, né? Isso mesmo, exatamente. Nas mulheres que tiveram algum tipo de lesão no períneo, tem algum tipo de trabalho que é feito no pós-parto? A gente trabalha com a laser terapia, né, para buscar remodelação tecidual, processo de cicatrização, reorganizar as fibras de colágeno, né? Então a gente trabalha com o laser e aí num pós mais tardio com as massagens também para liberação de aderências, possíveis pontinhos de aderência que podem gerar, por exemplo, dor na relação sexual mais para frente, né? Então basicamente é isso. Episiotomia. E aí focado, claro, na reativação dessa musculatura, porque quando tem alguma lesão, alguma laceração, sempre prejudica ainda mais esse músculo. Então, a gente vai restaurar, né? No caso, a gente sempre busca, né, durante a gestação, preparar para que esse músculo esteja relaxado, alongado o suficiente para que não haja necessidade de uma episiotomia, né? Hoje em dia, a episiotomia, na maioria dos casos de parto vaginal aqui em Cascavel,
acredito que é feita de forma consciente, né? Em últimos casos, né? Mas, Sim, né? graças a Mas, Deus. isso. Mas a gente sempre procura trabalhar esse músculo para já evitando essa necessidade de episiotomia. Porque, por exemplo, um expulsivo muito longo, né? Tem alguns médicos que optam por fazer a episiotomia. Então é muito relativo, mas a gente sempre trabalha e também depende de vários fatores, né? Então a gente sempre trabalha com o intuito de, pelo menos, por falta de relaxamento e alongamento, não vai ser, né? Sim, a episiotomia, para quem não sabe, é quando é feito o corte, né, no períneo. Isso. Inclusive, assim, é, é ainda muito temido, né? Eu percebo que as mulheres, quando se fala em epísio, dá um arrepio, assim, porque Uhum. realmente, né? Inclusive, tem até aquele ditado, né? Não, se for para cortar embaixo, então eu prefiro que corte em cima. Então eu Uhum. prefiro que faça uma cesárea, né? Mas é bem isso que a gente está falando. A gente precisa buscar meios de que a gente minimize a necessidade dela, né? Isso. Embora a gente saiba que necessidade, a gente muitas vezes não existe essa necessidade, né? A Uhum. questão de mudar a mulher de posição, trabalhar com outros meios de estímulo para que ela consiga entender qual é o exercício, qual é a necessidade dela naquele momento e consiga fazer o bebê sair, né? Isso. Mas ainda é um procedimento muito temido pelas mulheres, inclusive com muitos problemas, né, depois, com muitas consequências mais sérias, né, inclusive se você quiser falar sobre isso também, para que as mulheres saibam o porquê, né, de se evitar a todo custo fazer uma epísio. Hoje em dia é muito relativo, né? Lá no consultório a gente já pegou casos assim, de casos sem episiotomia, que teve uma laceração assim, que incontinência, zona fecal depois. Maior. E Uhum. casos de episiotomia com uma sutura perfeita que não ficou disfunção muscular e não ficou aderência. Então é muito relativo, né? É um assunto bem complicado de falar porque é muito relativo. Então depende do médico, né? O problema maior da episiotomia é que ela é feita de forma. Era mais ainda, agora, hoje em dia não tanto, mas era feito de forma indiscriminada. Então, para o acadêmico aprender, fazia episiotomia sem necessidade, né? Hoje em dia ela é feita em últimos casos, quando, né, espera-se que seja feito É. em últimos casos, né? Muitas vezes não é o que acontece. Mas, assim, é muito relativo essa questão, assim. A gente já pegou episiotomia com aderência horrível, aquela musculatura que, né, cheia de aderência, de dor que às vezes não é uma dor só na relação sexual, a aderência gera dor, dor irradiada para o membro inferior, dor irradiada para o pé da barriga, que nem os pacientes falam, né? Muitos pacientes que eu atendo, dor no pé da barriga, ali na região inferior do abdômen, e quando na verdade é aderência, tensão na musculatura do assoalho pélvico, né? Então é muito relativo. Então a gente busca com a fisioterapia, né, e junto com o trabalho que vocês fazem ali intraparto, trabalhar de tudo que for possível para né, não ter essa intervenção. Mas aí tem casos Uhum. que, né, que tem casos que eu não tô presente na gestação, tem casos que você não tá presente lá na hora, né, que não tem assistência nenhuma, tá só o médico. Então, às vezes o médico é um médico que faz episiotomia, né, sem necessidade Sim ou ou sim? então é muito relativo, assim, a gente faz de tudo para evitar, né? Porque Sim, com certeza. a episiotomia, ela imagina um tecido estirado. Então você estica lá um lençol, mas estica, que é o que está acontecendo com a vagina na hora do parto. Se você vai lá e corta, nunca vai ser só aquele cortinho que você fez. Esse corte ele se expande, é a mesma coisa, né, Uhum. na vagina. Então por isso que a gente tem que buscar evitar, porque senão você tem uma episiotomia mais uma rasgadinha ali junto, né? Sim. Assim como também o medo da laceração em si, né? Eu gosto muito da ideia do trabalho do Epinô para essa consciência corporal para o expulsivo. Fala um pouquinho do Epinô para nós. O Epinô é polêmico, né? Porque Ah, eu assim, adoro, eu amo também. Eu amo e não tem evidência científica que me prova o contrário. Porque né? assim, o Epinô tem muito essa questão da evidência científica, né? Então o Epinô ele não tem evidência científica. Nunca vai ter, na minha opinião, nunca vai ter. Por quê? Cada parto é nunca vamos poder dizer que o Epinô diminui tempo expulsivo, porque não depende só disso.
né? Então, nunca vai ter É. evidência, ao meu ver. Então, mas nós, como fisioterapeutas, sabemos que um balão dentro do canal vaginal alonga, né? Porque é um canal muscular, um canal Uhum. elástico. Então, eu gosto muito de trabalhar com o hipnô, tanto para trabalhar esse alongamento, porque alonga sim, né? A gente sabe que alonga, tem muita gente que fala que não, mas alonga. E trabalhar principalmente a percepção, né? Porque você que está lá dentro, lá no parto, você percebe. Muitas vezes a mulher, quando ela sente uma dor, uma pressão no canal vaginal, ela trava. E isso prejudica o expulsivo. Desespera. É, tá, né? Parece que vai rasgar e coisa assim, e trava, isso prejudica. Então, o hipnô é muito bom para dar essa percepção. Então, eu vou trabalhando de forma gradual, progressiva, de uma forma que não cause dor, né? E aí a gente vai trabalhando para ela conseguir sentir aquela pressão no canal e relaxar. Tanto é que no pós-parto, muitas relatam que a sensação quando o bebê está passando pelo canal vaginal é muito parecida àquela pressão. Uhum. Aquela vontade que dá, que parece que vai fazer cocô, né? Parece que naquela pressão, assim. Então é bom para dar essa percepção do relaxamento, de como que você vai trabalhar esse relaxamento. E para trabalhar também o alongamento, né? Então a gente percebe assim, eu sempre meço a circunferência no final, né? Então, por exemplo, na primeira sessão, eu brinco, parece que tá um cabeção lá dentro, sai uma bolinha bem pequenininha. Oi, travou. Minúscula. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, e quando passar o bebê? Socorro, não quero mais. Mas aí a gente vai vendo que conforme ela vai relaxando, conforme vai trabalhando esse alongamento, a gente vai evoluindo. Então, por exemplo, a primeira sessão deu 19 centímetros de circunferência, né? Na segunda, sempre vai no 20, 21. Então, vai sempre evoluindo esse alongamento. Então, aí prova que realmente alonga o canal vaginal, né? Relaxa mesmo o canal vaginal. Sim. Até porque também tem a questão, assim, do receio, né? Eu vejo muito o receio, assim, de, meu Deus, vai, sei lá, vai rasgar, vai acontecer alguma coisa, né? E é bem o que você Sim. falou. A primeira sessão, ela nunca é parâmetro. Porque Não. aí, tipo, a mulher fica pensando, meu Deus, ela vai colocar um balão dentro da minha vagina e vai Já insuflar tudo, faz vai assim. encher. Como assim, né? Sim. E aí, isso tudo já vai trabalhando internamente, não o períneo, é Uhum. aqui, né? Então, na Exatamente. segunda, ela já consegue muito melhor, porque ela, não, eu já entendi, eu já senti, eu já relaxei agora, né? Exatamente. E aí, Já vi essa que não vai memória, arrebentar. é, essa memória no parto a gente consegue levar, sabe? Exatamente. Eu lembro que o primeiro parto domiciliar que eu acompanhei era uma gestante que já tinha um parto prévio, era um parto que tinha acontecido há mais tempo, né? Aqueles mais tradicionais, né? Uhum. Das antigas. E ela resolveu que ela queria ficar deitada de lado para ter o parto dela. E ela estava fazendo muita força, errado, assim, conduzindo Uhum. errado, né? Uhum. E ela tinha feito o epinô. Então eu consegui ir do lado dela e conduzir com a respiração e, assim, nasceu super tranquilo depois disso. E era um bebê grande, né? Que também é um Uhum. medo. Sim. E deu tudo certo, porque ela tinha essa memória. Isso, Então a eu gente vejo sempre como é trabalha. interessante, né? Sempre trabalhar a respiração associada. Até a partir da 38ª semana, a gente ensina mesmo a expulsão. Então, ensina a técnica de respiração correta, aquela respiração vocalizada, né? E eu sempre passo Uhum. também o outro lado, aquela inspiração com valsalva, que é feita muitas vezes, às vezes em últimos casos ali, mas sempre sendo conduzida pelo profissional que tá, né? Porque não é a força correta. Então, muitas vezes a gente vê lá vídeos de parto, lá a mulher fazendo aquela valsalva, né? Dá vontade de entrar lá dentro e falar, E não, aí, vai demorar mais para assim. com isso. E outra coisa legal também é na saída do hipnô, aquele círculo de fogo, né, que a mulher sente, que é quando o bebê coroa, que queima, né? Então, tanto sentir com o hipnô, quanto durante as sessões dos alongamentos que a gente trabalha, eu já trabalho esse alongamento, então a mulher já vai sentindo um mini círculo de fogo toda a sessão, que eu vou trabalhando cada vez mais o alongamento, que na verdade essa sensação de círculo de fogo é um estiramento da musculatura superficial do assoalho pélvico, né? Então, aquela musculatura que está ali atrás dos grandes lábios. Aí, o estiramento desse músculo dá a sensação de queimação, né? Então, por isso, o círculo de Sim. fogo. Então, aí eu já vou trabalhando desde o início também o alongamento aí para que o círculo de fogo seja mais ameno. É,
No pré-parto, eu sempre brinco com a gestante, eu falo assim, coloca os 2 dedos aqui do lado e puxa, mas puxa com vontade, Exatamente. até sentir que arde. Agora imagina isso lá embaixo, um pouquinho maior, né? Por isso que a gente vai Porque puxando assim, cada sessão, aos pouquinhos. exato, é uma forma que a gente tem de trazer essa memória, porque realmente, assim, no momento do parto, muitas mulheres que elas conduzem muito bem o trabalho de parto em si, elas passam pelas contrações, a dilatação legal, chegou no expulsivo, começa a travar, pelo Uhum, medo de sair, pelo medo de lacerar, né? uhum. Então, olha que legal a gente ter a possibilidade de trabalhar com essa consciência corporal e trazer essa memória antes para esse momento. Por isso que, ó, pode não ter Eu, evidência, mas o eu hipnose, também. gente, quem Eu tiver a amo. oportunidade de Hipnose é fazer, muito bom. faça, porque é muito, muito legal. É Acho muito que legal mesmo. tem tudo para ser uma ferramenta poderosa aí nesse É. pós-parto também. E tem muitas gestantes que têm medo, né, do Epinô. Tem medo de sentir. Aí eu falo, faz pelo menos uma sessão, para que você já sinta essa pressão, já consiga criar essa consciência do relaxamento com aquela pressão, né? Que já vai valer de alguma coisa. Sim, sim, com certeza. Mulheres que fizeram cesariana e querem fazer fortalecimento, algum tipo de trabalho de fortalecimento no pós-parto, tem algum período para se esperar? Normalmente a gente espera uns 45 dias depois da cesárea daí para começar, né? Por causa da cicatrização daí do corte, né? Não fique com medo, Daniele, vai dar tudo certo. Tem por que ter medo, não. Ela falou, eu mesmo já estou ficando com medo. Não fique, é justamente para trazer a consciência que a gente está aqui, né? E é aos É muito pouquinhos, né? melhor você ter essa consciência hoje, grávida, do que no dia do parto. E assim, de certa forma, fazendo o hipnose, as pessoas têm medo que depois, que tipo, traumatiza, que chega na hora do parto vai ter mais medo. Mas ele super tranquiliza, porque daí você vê, tipo, nossa, é isso? Né? Tipo, não é o que você vai Sim, sentir. Porque eu falo assim, muita gente acha que a dor do parto é na vagina. Na verdade, você não sente a vagina, né? Eu nunca tive um parto, mas praticamente de tanta gestante que eu atendo, né? Então você não sente a vagina no parto, é as contrações, é a pelve abrindo, trabalhando, então é isso que você vai sentir. Então não tem que ter medo de preparar o teu músculo para, né, tá bem relaxado. sim. Até já também tive algumas gestantes que me falaram assim, não, eu prefiro o elemento surpresa do que trabalhar antes. Eu falei, olha, às vezes isso é um tiro no pé, né? Porque é intenso. Não tem como. Quem já teve parto aqui, levanta a mãozinha e fala para mim. Não é uma experiência muito intensa, né, que a gente vive. E isso não interessa. Você pode ter conhecimento, você pode ter ferramenta lá dentro, ou ter alguém do teu lado que te conduza, mas o que você tem dentro de você é o que realmente vai guiar, né? Exatamente. Então é uma experiência intensa. Então, não sei até que ponto, né, isso é tão válido assim, vamos ver como é que vai ser na hora. É, Às vezes esse momento vai te pegar de surpresa a ponto de você ver que talvez seja muito intenso, muito além daquilo que você esperava. é, E aí você perdeu a oportunidade previamente de poder trabalhar isso, de né? tranquilizar, né? Exatamente. Estou com 36 semanas, posso fazer hipnô? Nunca tinha ouvido falar. Então, a gente sempre faz algumas sessões de liberação miofascial, alongamento. A gente nunca chega numa primeira sessão já colocando o hipnô, né? A gente precisa trabalhar esse músculo. Porque se a gente não ensina esse músculo a relaxar, ter um bom alongamento, antes de colocar, pelo menos uma, duas sessões antes do hipnô, né? Essas sessões podem ser feitas na mesma semana, não precisa ter um espaço de dias, né? Mas é importante a gente trabalhar esse alongamento, nunca já colocar o hipnô. Porque aí sim, esse músculo não está preparado, às vezes é um músculo tenso ou é um músculo que, né, não tem uma boa ativação, um bom relaxamento, então ele não está preparado para já receber um balão fazendo pressão dentro do canal. Então a gente sempre tem que trabalhar. Até Sim, mesmo na sessão de hipnose, eu sempre trabalho alongamento, liberação miofascial antes de aplicar, né? Que tem que preparar sempre o músculo. Então, né, no sim, caso, eu perdi o nome dela aqui, mas pode fazer o hipnose sim, desde que faça, sério, né, a avaliação da musculatura e faça a massagem perineal, os alongamentos junto. Ainda há tempo. sim. Ainda, sempre há, né? Isso, sempre há Sempre há tempo. tempo. Uhum. Passou uma pergunta antes, mas eu anotei aqui. Aqui em Cascavel, está sendo algum convênio cobre?
o tratamento? Sim, depende de cada clínica, né? Mas a maioria dos convênios cobrem a fisioterapia pélvica, sim, né? Depende Ah, de legal. de cada clínica daí. Acho que era Então Unimed, tá. né? Unimed, a gente atende Unimed, sim. Isso. Uhum. Ah, então tá joia. Gente, é isso. Tati, queria agradecer muito. Acho que foi muito esclarecedor. Com certeza tem muita gente que se beneficiou aí dessa tua informação. E quem precisar, procure, né, as meninas, porque realmente é como ela disse, independente da fase, independente do tempo, a gente precisa ter esse conhecimento na palma da mão, no períneo e fazer acontecer. Exatamente. É muito bom poder transmitir essas informações, né? Porque ainda a fisioterapia pélvica é uma área um pouco desconhecida, né? Então muita gente não sabe a importância. Ou só conhece a importância quando tem alguma disfunção, né? Então é importante a gente olhar um pouquinho. Até ontem foi o dia da conscientização da saúde do períneo, né? Então, ter a consciência da musculatura, a consciência da importância desse músculo, né? Porque senão a gente só vai dar valor para eles lá para ele quando estiver lá perdendo xixi, escapando um punzinho no Sim, exercício, né? Então é importante a gente com prevenir. certeza. Sempre prevenção é o melhor remédio. Que bom, né? Tá joia então, gente. Agradeço a presença de todo mundo, quem esteve aí. Vou deixar a live salva. Se quiser mandar aí para as amigas gestantes também. Informação é sempre bom e sempre em tempo, né? Isso Tá aí. certo? Muito Então tá joia. obrigada. Boa noite para todo mundo e até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau.